O Senado, então, aprovou nesta quinta-feira, só vou tirar meu ponto aqui que está com um retorno muito alto. Ele aprovou nesta quinta-feira em primeiro turno por 64 votos a 13 o texto base da proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC dos precatórios. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam analisar os destaques, as propostas que visam modificar a redação e ainda votar a PEC em segundo turno. Os precatórios, eles são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Então, entre outros pontos, a proposta ela limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera o período de cálculo de inflação que reajusta o teto de gastos. A PEC é a principal aposta aí do governo para bancar o Auxílio Brasil e a equipe econômica afirma que, se aprovada, a proposta deve abrir espaço aí a 106 bilhões de reais no orçamento. Só lembrando que o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça, passou na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. No mesmo dia de aprovação na CCJ, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a PEC dos precatórios é a opção menos ruim para o Brasil nesse momento. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que a solução encontrada pelo governo para bancar o auxílio cobrou um preço muito grande, mas que é necessário. Gani, você acredita que com essa aprovação, pelo menos nesse primeiro turno, animou o mercado? Porque nós estamos aí vendo um 3,13% agora subindo o Ibovespa. Você acredita que isso deu um ânimo pro mercado? Eu acho que sim, né? O problema aí, Morales, é o seguinte: quanto mais prolongar essa questão da PEC dos precatórios, mais incerteza paira pelo ar em relação aos gastos públicos para o ano que vem, né? Em relação ao orçamento. Então pode surgir algo ainda pior, né? Pode ter ainda um aumento de gasto mais forte. Então, a gente aprovando logo essa PEC dos precatórios, enfim, né? Dando um fim nessa novela, como eu disse, né? Boa parte do conteúdo da PEC já foi precificado e o mercado não gostou, reagiu mal. O próprio Paulo Guedes reconheceu isso. Dentro das soluções que existiam, essa foi a saída viável, mas não foi a saída perfeita, muito longe disso, né? Por duas razões. Primeiro, aumentou consideravelmente o gasto público, Morales, no ano que vem. Segundo, abriu um precedente na mudança do teto de gastos, porque vamos mudar aqui a regra para poder gastar mais no ano que vem, certo? Essa mudança de regra do cálculo do IPCA, na periodicidade do IPCA, ela abriu simplesmente 60 bilhões de reais no orçamento. A mudança da regra em si, se fosse num outro contexto, ela não seria ruim. O problema é a intenção por trás. Eu vou mudar para gastar mais. A mudança eu acho que até faz sentido, né? Você calcular a inflação no ano cheio e não pegando metade de um ano e metade do outro. O problema é que fazem isso não por uma questão técnica, e sim para poder gastar mais. Isso é um ponto. Segundo ponto, e aí é algo que eu acho que é ruim, o mercado precificou, foi a primeira vez que houve um calote em precatórios. Por quê? Quanto que a gente deveria pagar esse ano? 90 bi. Chegou lá a PEC dos precatórios e falou, não, é até 45 bilhões de reais. Então, só essa manobra abriu mais quanto no orçamento? 45 bi. Porque o governo agora, no ano que vem, quanto que ele vai pagar de precatório? 45 bi. E os outros 45 bi, Morales, vão ser pagos ao longo de 10 anos. E é um ponto sensível que está sendo discutido, né? Seria pago lá até, se eu não me engano, 2032, enfim. Acho que é 36. 36, né? A partir de 2026 contariam 10 anos, é isso aí. E aí querem abaixar para 2026. Então o governo não quer isso daí, porque ficaria mais apertado, quer deixar para 2036. Se você quiser receber antes e não ir para a fila e receber parcelado em 10 anos, você tem opções, que está na PEC também. Quais seriam essas opções, Morales? Seria, eu troco a minha dívida por imóveis da União. Isso é um ponto. Então, em vez de receber dinheiro, eu recebo imóveis da União. A União tem imóveis. Muito bem. Outro, 40% de desconto. Você vai receber, sei lá,
100 milhões, eu vou te pagar 60 milhões. Você recebe agora, tchau, vai embora. Certo? E a terceira, Morales, seria participação acionária em exploração de petróleo. Tá? Então cabe aí ao credor. Mas na prática, o contrato não foi cumprido. O mercado precificou mal. E lá atrás, essas duas variáveis. Primeiro, a mudança na regra do teto, a flexibilização, abriu um precedente perigoso. E a segunda, o próprio calote. Mas isso já foi precificado, isso já está no preço. Daqui para frente, a realidade é essa. É ruim, ok, não ficou do jeito que a gente queria, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade. Quanto mais demorar este processo, pior, porque continuam as incertezas.